Desculpa aí. É o capítulo 17, que é Sede Perfeitos. É com o nosso irmão Ailton Menezes, mas até o momento ele não chegou. Acredito que possa ter ocorrido alguma coisa, que ele não falha conosco, mas qualquer coisa a nossa irmã a Socorro irá dar prosseguimento, e se ele chegar, ele continua, né, com a nossa palestra. Mas vou ler um texto para que possamos harmonizar, refletir um pouquinho mais, para entrarmos, né, num clima de harmonia, de paz, um clima de alegria. Esse texto ele fala do excessivo apego, é de Carlos Barcelli. O excessivo apego do homem aos bens materiais é, sem dúvida, um dos maiores obstáculos ao seu progresso espiritual. Preocupado com o dinheiro, o homem deixa de cultivar-se, elegendo como prioridade o que deveria colocar em plano inferior às suas aspirações de ordem moral. O anseio de poder e de status impede que ele se lance à tarefa do autoconhecimento, trabalhando as suas faculdades internas. Excessivamente distraído de si mesmo, ele se permite dominar pela transitoriedade das coisas, esquecido de que sobre a terra tudo passa breve. Nessa corrida do nosso dia a dia, nos envolvemos tanto com nossos afazeres, com o ter, o alcançar, o conseguir, e muitas vezes esquecemos o nosso lado, né? O nosso lado moral, o nosso lado espiritual, de conseguirmos melhorar, né, aquelas imperfeições que nós temos, da inveja, a imperfeição do orgulho, né, exercermos um pouco mais a paciência, a benevolência, enfim, estamos envolvidos no mundo agora, preocupado, ligado muito às coisas materiais. Aí ele fala: a ambição desmedida se lhe constitui em atraso espiritual, porquanto, não raro, para obter o que deseja, não mede as consequências de seus atos. O egoísmo, causa da maioria dos males que afligem o homem no mundo, pode incliná-lo à criminalidade, facilitando-lhe a queda na corrupção e na injustiça. Inspirado pelo materialismo, atento ao imediatismo dos valores que considera inalteráveis, o homem se distancia das suas origens espirituais, perdendo contato com a sua própria essência, né? O que a gente vem falando, né? Ficamos envolvidos, ficamos ligados tanto na parte material, e estamos realmente, todos nós, esquecendo, né, do lado espiritual, sem exercitar-se, no desprendimento, através da sistemática prática do bem aos seus semelhantes. Ninguém logra superar-se conquistando desejável independência sobre a ilusão que a vida material sugere às mentes invigilantes. Ninguém possui aquilo de que não consegue despojar-se. Infelizmente, contam-se aos milhares os que, junto com as altas somas que lhes abarrotam os cofres, encerram neles, igualmente trancadas as suas almas. O homem fica atrás, né, de tantas conquistas pelo lado material, que acabam encerrando, como diz o texto, né, encerrando as suas almas dentro desses cofres abarrotados, né, de dinheiro, enfim, de bens materiais. Eu digo isso assim: hoje em dia nós estamos muito envolvidos no Face, na internet, e como muitos, né, de nós aqui, às vezes
em casa, cada um fica no seu celular ou no seu notebook ou na sua internet, envolvido com aquilo e quase não conversamos. Daí a importância, né, de trazermos, já dentro de casa, na nossa família, trazermos para a mesa, trazermos essas pessoas, os nossos filhos, maridos, esposas, enfim, né, a família, né, de termos aquele momento, exercitarmos esse momento de conversa, de troca de ideias, de o que está acontecendo, procurar sempre o máximo possível trazer os nossos familiares, os nossos amigos no trabalho, os nossos amigos fora do trabalho, nas casas espirituais, trazer esses amigos, né, essas pessoas para esse momento, que é muito importante. Eu estava vendo outro dia aí no Face, que também acabo vendo, né, as mensagens, que também nos traz também a facilidade de informações, né, como Tairone faz, de colocar no Face, publicar que hoje a palestra é do nosso irmão Ailton, que o tema é tal. Então, essas informações são bem-vindas, né, para nós. Mas, então, nesse Face, outro dia eu vi uma publicação, né, que a gente chega na casa do vizinho, ou chega na casa de um de outro, e a pessoa nem perguntava mais, você está bem? Você não, tem Wi-Fi aí? Só pergunta logo se tem Wi-Fi para poder entrar na internet. Quer dizer, é uma brincadeira boba, né, que correu na internet, mas que por muitas vezes, já tem até uma propaganda também na televisão sobre isso, que por muitas vezes faz a gente parar e refletir um pouquinho sobre essa realidade, né, desses momentos, que precisamos, né, ter uma retomada desses momentos, de aproximarmos aos nossos amigos, de aproximarmos mais aos nossos familiares, de procurar mais o contato, né, de conversar, de trazer ideias, de trocar ideias, enfim, daquele contato que antes, né, se tinha também mais antes das internet. Não sou contra a internet, né, mas antes as pessoas que não estão sabendo trazer esse equilíbrio de uso, né, usar com equilíbrio. Como tudo na vida da gente, nós devemos usar, aprender e trazer o equilíbrio também, né, usar com equilíbrio. Bom, eu vou chamar a nossa irmã Penha, né, para fazer a nossa prece inicial, e em seguida, né, vamos ter a nossa irmã Socorro aqui. Vamos fechar os nossos olhos, harmonizar os nossos pensamentos e vamos elevar até Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso modelo e guia, e dizer assim: Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos, mais uma vez reunidos, na busca de conhecermos um pouco mais os ensinamentos do Evangelho que Jesus veio nos trazer. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a absorver os ensinamentos desta tarde e que possamos assim dominar os nossos vícios morais. Nos ajuda, Senhor, a combater o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e nos ensina, Senhor, a sermos mais tolerantes para com os nossos irmãos, a sermos indulgentes, assim como queremos que eles sejam para conosco. Queremos te pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos que neste momento se encontram enfermos do corpo e da alma, que eles possam receber de ti o lenitivo necessário para suportar os momentos de dificuldade que agora estão passando. Que o teu amor e a tua misericórdia envolva a todos nós, onde quer que estejamos, e que a paz que Jesus nos deixou germine em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.
Então, convidamos agora a nossa irmã Socorro Cavalcante para trazer um pouquinho desses esclarecimentos do capítulo 17, que é sede perfeitos. Queridos irmãos, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Que esta paz possa cada dia encontrar nos nossos corações raízes profundas, para que possamos, nesta luta, nesta busca da perfeição, nos encorajar, nos embate, para que possamos compreender a grandeza divina. Esta tarde, o desejo que nos envolveu, que nos encorajou para que viéssemos até aqui, com sede de beber da água da vida. Rogamos a Jesus para que possamos, juntos, interiorizar um pouco mais, despertar o nosso íntimo que dorme quantas vezes. Queremos ser perfeito, assim como ensinou o nosso Mestre, mas a perfeição ainda se encontra muito além de nós. Mas sabemos que não devemos, mesmo sentindo o peso da nossa inferioridade que nos causa, nos dando quantas quedas por não saber ainda amar. Neste Evangelho da tarde, de sede perfeito, Jesus nos convida a amar os vossos inimigos. Amar os nossos inimigos, para mim, é muito difícil, né? Quem já ama o inimigo? Será que tem alguém? Eu acho que ele está um pouquinho... Quem já ama o inimigo? Eu queria que tu soubesse um pouquinho. Isso. Aqui? Agora tá bom. Pronto. Então, assim, todos nós já desejamos amar o inimigo. Todos nós desejamos a perfeição. Todos nós já temos a certeza que um dia todos nós seremos anjos. Mas, diante da consciência que já temos, percebemos ainda como estamos distantes. Mas isso não é motivo de entristecimento, é motivo de nos encorajar. O nosso Mestre a nos ensinar no seu momento mais difícil, no momento que ele cumpria a sua missão, compromisso que ele estava honrando, quando ele tinha assumido diante do nosso Pai Todo-Poderoso, descer até nós para exemplificar o amor. Agora, ele caminhava com a cruz. A cruz que pesava representava as nossas inferioridades. O nosso Mestre, amor, essência de amor, força maior, rei no nosso planeta, tinha condição para dizer para aquele madeiro que aquele madeiro se transportasse e não carregar.
mas para deixar para nós a lição que é necessário se fazia da nossa caminhada com as nossas próprias inferioridades. Jesus se permitia cair, dizendo para nós que a nossa caminhada para alcançar a perfeição seria com tamanhas dificuldades que íamos cair, mas que deveríamos juntar as nossas forças e buscar levantar. Quantas vezes nós tropeçamos, caímos, nos machucamos, permanecemos deitados, deprimidos, com depressão profunda, porque deixemos que o nosso orgulho, a nossa vaidade, permitisse para que nós pudéssemos chegar até o nosso irmão mais próximo e dissesse: por favor, me ajuda, eu falhei, eu não tive a paciência, eu disse o que não deveria, eu fiz o que não deveria fazer, eu fui indiferente, e isso, eu estou profundamente magoado com isso, eu não estou nada bem, ajuda-me, ajuda-me. E assim, levantar para caminhar. Meus queridos irmãos, o nosso irmão que estava escalado para a tarde acaba de chegar e eu convido para ele continuar. Seja bem-vindo. Abraço fraterno. Sim, rapaz, continua. Prezados irmãos, muito boa tarde. Gostaria de pedir desculpas. É melhor, Tairona? Pronto. Nosso técnico vai ajustar aqui a posição do microfone. Pronto, está ótimo. Peço desculpas pelo atraso. Tivemos um contratempo, mas chegamos para participar dessa reunião que eu considero uma bênção. Não é? Quando essa casa nos convida para juntos fazermos uma reflexão. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a equipe material e espiritual da casa. A reflexão da tarde de hoje se reporta ao capítulo Sede Perfeitos, onde nós procuraremos fazer uma reflexão sobre a assertiva do Cristo que dizia: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. E se inicia exatamente pelos caracteres da perfeição. O que é que nós podemos entender por algo que seja perfeito? O que é algo perfeito? É a pergunta que todos nós devemos fazer, não é? Jesus dizia: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, em que reside a perfeição de Deus? Se nós temos que ser perfeitos como Deus é perfeito, precisamos entender em que reside a perfeição. Ora, basta nós começarmos com aspectos bastante simples do nosso dia a dia para procurarmos compreender o que vem a ser a perfeição. À medida que nós vamos executando uma determinada tarefa, nós vamos conhecendo todas as propriedades que envolvem aquela tarefa. Vamos compreendendo os diversos ângulos que poderiam ser abordados na execução de uma tarefa. Por exemplo, alguém que vai realizar uma prenda doméstica, como fazer uma faxina, lavar um determinado cômodo, aprende inicialmente que lavar um cômodo é só pegar um balde, jogar água, esfregar com uma vassoura, um instrumento auxiliar, e depois enxugar. Depois aprende que o serviço poderia ser melhor executado com a ajuda de um saponáceo, então passa a utilizar um sabão, porque o sabão ajuda a retirar a sujeira. Depois outro aprende
que basta encerar o assoalho, porque a sujeira não gruda tanto e não é mais necessário, para mantê-lo limpo, ter que lavar, basta só passar um pano úmido. Então nós vamos descobrindo determinadas características daquela atividade que estamos executando e vamos executando aquela atividade com mais propriedade. E a atividade espiritual é a evolução. Então, para evoluirmos, nós precisamos descobrir qual a melhor forma de nós evoluirmos. Como desempenhar o nosso papel de herdeiros do mundo de Deus, do seu universo, termos condições de receber aquela parcela que nos foi prometida desde o princípio da criação. E para isso, nós precisamos entender em que reside a perfeição de Deus. Jesus descreve dizendo que Deus faz que o sol se erga sobre bons e sobre maus, que faz chover sobre justos e injustos. Então, em que reside a perfeição de Deus? De não criar distinção, de procurar das diversas formas possíveis zelar por todos aqueles que Ele criou. E esse zelo que todo mundo aprendeu a ter para com o seu semelhante, mas que poucos exercem, é o que nós conhecemos pela palavra amor. As características da perfeição residem simplesmente no amor. Não o amor no termo vulgar como nós estamos acostumados a ouvir, mas o amor como sendo aquela força belíssima criadora que reúne em seu bojo todas as virtudes, porque aquele que executa uma tarefa da melhor forma possível é um homem virtuoso. Sabe o que está fazendo, porque conhece o que está fazendo e realiza aquele trabalho com propriedade. Se não, vejamos por que Jesus aceitou o título de mestre. Quando chamaram Jesus de mestre, ele disse: vós me chamais de mestre, e eu o sou. Por que ele aceitou o título de mestre? Porque naquela condição, ele sabia, ele reconhecia, tinha ciência de tudo que envolve a problemática humana. Tudo relativo ao processo de evolução do espírito, da trajetória espiritual. E ainda conhecia os mecanismos do entendimento, a dificuldade daquelas mentes que se encontravam adormecidas, daquelas mentes que ainda não tinham aprendido a utilizar o amor como principal instrumento de progresso. Minhas irmãs e meus irmãos, percebam, quando Deus começou a povoar a terra, o povo começa a sua descoberta, o seu aprendizado, imitando os seres que conviviam com eles, os animais. Porque a ignorância predominava nos indivíduos. Aqueles que não sabem o significado, o indivíduo que vai para uma escola é chamado de aluno. Alguém sabe por que a palavra aluno? Todo mundo foi aluno aqui. Quem não foi aluno não precisa se acusar. Tá? Mas ninguém até hoje soube o que é a palavra aluno. Em latim, lunus significa luz, iluminação. E quando a palavra em latim ela vem com a, significa uma negação. Então, a lunus é aquele sem luz. E
no caso do aluno é desprovido do conhecimento. Por isso que a doutrina espírita começa nos elucidando que Deus nos criou simples e ignorantes. Então o mestre veio despertar as nossas mentes para uma realidade onde a ignorância ainda predominava. Veio nos ajudar exatamente com o conhecimento dessa lei de amor. E não foi o primeiro. Quando o homem começa a ocupar o território, naturalmente a própria lei de sociedade começa a provocar aquelas fraquezas que ele carregava dentro de si por ter sido criado simples, nem virtuoso nem mau. Ele foi criado simples e desenvolve, por medo, por ignorância, uma conduta de subjugar o seu semelhante. E nós vamos observar em todas as épocas da humanidade, que não as de hoje, o ser humano subjugando o seu semelhante, colocando sobre domínio. Até que isso tem o seu ápice com o aprisionamento do povo judeu pelos egípcios. E Deus decide dar uma nova oportunidade àquele povo. Começa a colocar naquele povo que já tinha a noção e concebia o Deus único, a primeira oportunidade, que ficou conhecida como primeira aliança realizada com os homens. E a primeira aliança é Moisés. Deus envia os mandamentos escritos com fogo em pedra, para que o povo soubesse então qual o caminho que deveria seguir. E escolhe um entre eles, Moisés, para receber esses mandamentos. Ora, percebam a condição do povo daquela época. Moisés sobe ao Monte Sinai para receber os mandamentos, os 10, chamado de Decálogo, cujo primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas. E desce, encontrando um povo que tinha reunido um monte de joias e feito um bezerro de ouro que passaram a adorar como Deus. Aquele mesmo povo, Moisés começa então a implantar sobre eles uma lei completamente contrária à lei de amor. Porque uma lei que dizia que deveria se apedrejar a mulher que era pega em adultério, como pode coexistir com um decálogo que diz não matarás? Como pode instituir uma lei, olho por olho, dente por dente, dizendo que aquele que matou pela espada deveria também morrer pelo fio da espada, se a lei diz não matarás? Tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa desvirtuada. E Deus decide novamente abrir os nossos olhos, mandando quem? Jesus. E ele diz: eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. E foi nesse momento que foi reconhecido como mestre, porque passou a exemplificar o ensinamento de amar ao seu semelhante, que ele instituiu como máxima. Então Jesus pegou todos aqueles mandamentos e resumiu em uma regra: amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então a lei de amor é o primeiro caractere da perfeição. Jamais seremos perfeitos se não aprendermos a amar. E amar, quem aprende, não faz distinções. Não existe separação na lei do amor. Porque o amor, sendo a reunião de todas as virtudes, carrega dentro de si
um dos principais caracteres chamado de tolerância. Hoje mesmo no Evangelho, no lar, na minha residência, nós lembrávamos exatamente do posicionamento nosso com relação ao outro. Tadeu, no livro Jesus no Lar, pergunta a Jesus qual deveria ser a receita da felicidade. E Jesus diz: Tadeu, como tu queres encontrar felicidade? E ele começa então a descrever que esperava do seu próximo que fosse mais compreensivo, que o seu próximo fosse indulgente, que o seu próximo fosse tolerante, que o seu próximo fosse mais próximo dele em termos de afago, de amparo. E quando Tadeu não tinha mais o que falar, todos voltaram a atenção para Jesus, que diz: Tadeu, a receita da felicidade consiste exatamente nisso, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, se nós queremos ser perfeitos, comecemos a pensar, primeiro, no exemplo que nós temos, Jesus, já que nas nossas limitações não temos a condição de conceber a Deus. E, meus irmãos, a própria doutrina espírita já nos mostra, pelas próprias colocações do Espírito de Verdade, como é que eu posso amar a Deus que eu não conheço, se não amo ao meu semelhante que comigo convive. E observe aonde começa a escola para o aluno, quem é mais próximo da gente. Aquele que está dentro de casa. É minha mulher que dorme na mesma cama comigo, são meus filhos que moram debaixo do mesmo teto que eu, é a minha secretária doméstica que me dá uma dor de cabeça quando chega atrasada, quando falta o serviço, não é? O patrão que é incompreensível, o colega de trabalho que não pode me ver numa falta que abre o verbo para acusar. E aonde está exatamente a oportunidade da perfeição? Exercer a lei de amor. A pergunta que nós faríamos seria bastante simples: como agiria Jesus se estivesse no nosso lugar? Lembremos de todas as situações que o Evangelho nos descreve. Vocês conhecem alguma situação que descreva Jesus com algum ente iluminado? Eu não vejo nenhum colóquio narrado por algum dos evangelistas de Jesus tendo um contato, uma conversa com alguma entidade iluminada, tão ou superior que ele. Nós vamos encontrar sempre Jesus na situação de quem? De quem estava ali na condição de julgar, porque só se encontravam perto dele aqueles que estavam ou em erro, ou estavam comprometidos com a lei, ou que estavam em sofrimento. E qual era a postura do Mestre sempre em relação a todos eles? A de amor. O máximo que ele fazia ao pegar Tairone para lhe absolver as faltas era dizer: meu irmão, vá e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. O ladrão que se encontrava ao seu lado no Calvário lhe disse: mestre, me leva contigo para o paraíso. Ele disse: se vos arrependerdes ainda hoje de coração, estarás comigo no paraíso. Então percebam que aquele homem, justo por excelência, nos dava a todo momento uma lição de justiça através da lei de amor. Inclusive que essa lei de amor, ela envolvia também o respeito e a consideração àquilo que Deus permitiu que na terra fosse conhecida como
as autoridades constituídas. Quando lhe perguntaram: Senhor, nos é lícito pagar a César o tributo? Ele disse: dá-me uma moeda. De quem é essa face? De César. Ele disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dizendo que nós deveríamos cumprir cada um o nosso papel na condição em que nós nos encontrávamos, porque cada um responde pela condição em que se encontra. Ser perfeito como Deus é perfeito é primeiramente o quê? Trabalhar. Jesus diz: o Pai trabalha até hoje e eu também. Deus trabalha incansavelmente, e isso está lá no nosso livro dos Espíritos, na lei de trabalho. O isolamento não pode levar ninguém à melhoria. Eu não tenho como me melhorar se eu não encontrar alguém com quem eu possa conviver e que esse alguém possa fazer com que algo dentro de mim aflore e que estava ali esquecido. É necessário a convivência para nós sabermos até onde vai o nosso orgulho, até onde vai o nosso egoísmo e todas as fraquezas que derivam desses dois. Então a lei de sociedade nos diz que vivendo e convivendo nós temos a oportunidade de evoluir. Então nós precisamos aceitar o local onde nos encontramos, precisamos nos esclarecermos acerca do nosso papel perante essa sociedade que Deus nos colocou. Certa vez eu estava no meu trabalho conversando com uma colega de trabalho que se encontrava revoltada. Nós estávamos passando por uma situação muito delicada que estava levando vários colegas a se sentirem realmente injustiçados. E ela: eu vou fazer isso está errado. Quando ela terminou de esbravejar, eu olhei para ela: se você não fala nada, eu disse: vou falar. Se o que é que você vai falar? Eu disse: tu já se perguntou por que tu não está em outro lugar? Por que você não está numa outra repartição? Por que não está num outro departamento? Por que não está com outras pessoas? Por que é que você veio parar aqui? Ah, porque eu escolhi. Eu digo: então sua escolha passou por cima dos desígnios de Deus. Você escolheu e Deus permitiu, porque queria que estivesse aqui. E os que não escolheram, foram chamados. Será que se perguntaram cada um o que é que estavam fazendo aqui? Ela parou, ficou olhando para mim com um olhar de questionamento. Ela disse: eu fico agoniada de conversar contigo. Eu disse: por quê? Disse: porque você me desarma todinho. Eu digo: não, eu estou levando você a fazer uma reflexão, não estou lhe levando a lhe desarmar. E até seria uma coisa boa. O movimento pela paz que o nosso Almir leva adiante é o de desarmamento. Se você estava com alguma arma aí e se sentiu na necessidade de baixá-la, ótimo. Quem está ganhando com isso é você, não sou eu. E depois ela veio e me disse: o que você me disse naquele dia, eu pensei muito quando cheguei em casa. E realmente, alguém já parou para pensar onde está a sua cruz? Porque Jesus nos dizia que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E qual é a cruz de cada um de nós? Aonde está a nossa cruz? A nossa cruz está exatamente nos diversos episódios que a nossa vida apresenta, na condição em que nós estamos nesse momento convidados a viver, alguns numa condição mais abastada, outros numa condição inferior, outros numa condição intermediária, mas não importa a condição, todos temos problemas.
E o Evangelho diz que a dor é processo. Se é processo, é porque nos conduz à evolução. Não adianta eu querer evoluir achando que quem está sentado aqui na minha frente é diferente de mim. A diferença que existe entre nós é somente uma. Deus concedeu a ele o direito de escolher o seu caminho, de construir a sua história. E eu não tenho direito de mudar isso. Não tenho. Eu tenho o direito de ajudar a fazer essa história. E por causa disso, nós criamos violências nas mentes alheias. Nós queremos que os outros pensem sobre a nossa forma de pensar. Queremos que a história do outro seja semelhante à nossa. Impossível. Nos estágios em que nos encontramos de evolução, cada um tem a obrigação que necessita. E também deve dar resposta a essas circunstâncias que lhe aparecem sob a forma de obrigações. É nisso que reside a nossa perfeição. Primeiro, a dedicação ao trabalho. Tanto o trabalho material, que reside em garantir o nosso próprio sustento, porque em nenhum momento o Evangelho diz que a gente não deva trabalhar para se sustentar, não. Isso não existe. Como também não devemos dar a importância ao trabalho material, deixando em segundo plano as coisas espirituais. Foi isso que Jesus veio nos mostrar. Deve existir um equilíbrio. Nem só de pão vive o homem. Nós precisamos, na verdade, viver do pão, porque a vida física é processo de evolução. Mas esse é o meio, a evolução é o fim. Então, nosso verdadeiro caminho é espiritual. A vida física é a oportunidade. Então, nós somos artífices da nossa própria luz, da nossa perfeição. Da mesma forma que um marceneiro, operoso, laborioso, dedicado, ele pega a madeira bruta e sabe lhe dar a forma correta, tirando suas imperfeições e tendo inclusive o cuidado de retirar as pequeninas farpas que são capazes de causar dor e sofrimento. Se nós pegarmos na condição de pais, filhos, irmãos, netos, genros, noras, colegas de trabalho, companheiros de doutrina espírita, pararmos para pensar qual é o nosso dever para com o nosso semelhante, estaremos com certeza trilhando o caminho da perfeição. Quem já ouviu o relato que Deus só se ocupa com um grupo? Jesus dizia na parábola do rebanho que o bom pastor deixa todo o seu rebanho para ir atrás daquela ovelha desgarrada. E Deus, em sua perfeição, também o faz. Jamais deixará os seus filhos abandonados, nem esquecidos. Porque nos criou para sermos felizes. E compreende que em muitos esse processo se dá mais rápido. Outros, o processo se dá de forma mais demorada. Porque nem sempre as trevas compreenderam a luz. Isso está registrado lá em João. Mas nunca a luz deixou de existir. Ela sempre existiu e sempre existirá. E nós precisamos usar essa luz para alcançarmos também a perfeição. E o que é luz para a gente? Esclarecimento. Luz para a gente é informação. E por isso que muito é pedido a quem muito foi dado. E é por isso que tem muito espírita por aí deixando
essas fileiras querendo se tornar protestante, porque tem medo da cobrança. É verdade. Sabe, Maria, antes de eu conhecer esse negócio, eu não era tão cobrado desse jeito. Isso vive na minha cabeça o tempo todo. Não, eu vou buscar um negócio mais fácil. É mais fácil viver adorando o Senhor do que combater as trevas que habitam dentro de mim, não é? E por que não fazer as duas coisas? Porque combater as trevas que existem dentro de mim obriga-nos a aceitar o meu semelhante como ele é. Esse é o grande enigma da perfeição, nos aceitarmos. Chico tem uma frase muito interessante. Ele diz: eu sou obrigado a aceitar cada um de vocês como são, mas não posso me aceitar cada dia como eu sou. Então nós somos obrigados a tolerar todos aqueles que convivem conosco, no modo em que se encontram, no estágio em que se encontram, mas nos aceitarmos e querermos continuar sendo o que hoje somos é sermos negligentes, não é? Porque tudo é recuperável, exceto a palavra dita e a hora perdida. E para o Espírito não existe dor maior do que verificar exatamente a missão não cumprida, a oportunidade desperdiçada. Ailton, o que é que nós precisamos então para sermos perfeitos? Olhe, é tanta coisa, basta simplesmente eu olhar para o meu semelhante e pensar no seguinte: eu estou tendo a oportunidade de fazer aquela criatura feliz. Ah, mas fulano é assim, assado, tá. E quem lhe deu o direito de juiz? Quem lhe deu a toga de juiz? Aquele que viveu sem pecados, atire a primeira pedra. O Evangelho nos diz o dever. O que é o dever? Diz que o nosso dever consiste exatamente em buscarmos todos os recursos para fazermos o nosso semelhante feliz. E não diz que tem que ser somente para os bons ou para os maus. Aí alguém chega e diz: mas e o caso de presídios? Nós temos observado cenas lamentáveis, episódios lamentáveis agora com relação aos nossos irmãos apenados. Inclusive com um fato que resultou na morte de uma criança. Eu lhes pergunto primeiramente o seguinte: se Deus não tivesse permitido, aquilo aconteceria? Esse é o primeiro detalhe. Segundo, a quem foi dado fazer justiça com as próprias mãos? Nós estamos caminhando para uma era onde o mal vai começar a se sentir envergonhado, porque o bem vai predominar. A espiritualidade nos diz que nesse século nunca se viu tanta fraternidade no mundo como nos dias de hoje. As épocas de outrora eram muito mais sangrentas e recheadas de ódio. Hoje se busca mais paz e se busca mais dedicação ao semelhante. Mas muitos ainda teimam na história de continuar com a crítica, e uma crítica que não constrói. E sem se darem conta, aquela crítica nos conduz à chamada maledicência. Eu vou falar do meu caso porque na família de vocês não existe isso.
Me encontrava com minha esposa e quando a gente se deu conta estava falando de parentes. Tu já prestou atenção que fulano quando sai, menino não toma conta nem dos meninos, o menino pinta e borda por ali de mulher, nós já estamos falando dos outros. Não, mas não estamos falando, estamos falando sim. E se tu pegar nossos meninos pulando no sofá dos outros? Nós estamos sendo diferentes em quê? São nas pequeninas coisas que nós começamos a perceber os desvios que nós cometemos. Porque quem fala de uma besteira do de casa, e o que é que não fala do da rua? Quem é que não fala do da rua? E eu lhes pergunto, agindo dessa forma, nós estaríamos agindo igual a um ente que faz com que sol se erga sobre bons e maus e que se chova sobre justos e injustos? Não vi em nenhum momento Jesus chegar e criticar qualquer uma das autoridades. Eu só vi ele combater no seu semelhante a hipocrisia. Falsos. Aqueles que se apresentavam como verdadeiros santos e que ele chamava de hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Em nenhum outro momento nós vamos ver Jesus se comportando de forma antagônica ao seu semelhante. Muito pelo contrário. Quando via alguém em dificuldade, se apiedava. Quando viam aqueles que erravam, se compadecia, rogando a Deus que os perdoasse, como assim fez por todos nós quando se encontrava no Calvário. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Mas a gentinha que está por aqui ainda se acha no direito de estar falando do seu semelhante. Porque eu sou melhor do que os outros. Acha-se no direito de exercer preconceito, porque se acha melhor do que o semelhante. Determinadas coisas é preciso ser analisado com muita frieza. E tem que ser analisado dentro de casa primeiramente, no ambiente de trabalho, no círculo social em que nós vivemos, para que nós possamos realmente estender bênçãos lá para fora. Que cada um questione realmente a sua consciência, questione a si mesmo se está procurando cumprir o seu papel de filho de Deus. Um filho de Deus deve ser chamado de quê? Já disse que filho de peixe é peixinho. E filho de Deus? Por que vocês estão rindo ao invés de me dar uma resposta? Filho de Deus é o quê? Filho de Deus é Deusinho. Filho de Deus é Deusinho. Isso já foi dito e está registrado lá nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, que muita gente, eu já inclusive escutei em palestras espíritas, dizerem, Jesus disse, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu fiz e até muito mais. Jesus nunca disse isso. Essas palavras foram ditas pelo rei Davi. Está registrado lá no Antigo Testamento. Eu fiquei com aquele martelando na cabeça, eu digo, eu vou pesquisar esse negócio para descobrir direitinho. Essas palavras foram do rei Davi. Não foi Celestino, não. Pode ser que Celestino, que é uma sumidade aí nesse aspecto bíblico, pudesse saber. Nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. O que nos diferencia de Deus? Primeiro, Deus é eterno, nós fomos criados.
Deus é onisciente, nós nascemos ignorantes. Precisávamos adquirir um mérito através do esforço. Se o Pai construiu toda a criação, o que é melhor, dar o peixe ou ensinar a pescar? No dito popular, a gente aprende também que para se tornar herdeiro de Deus, é necessário construir as virtudes. Porque aí nós aprendemos com propriedade a usar essas virtudes, a respeitar todos como irmãos em uma mesma família, a família universal, a respeitar as leis de Deus, lei principalmente baseada no amor, que a tudo criou, mantém e sustenta. Então não é preciso a gente ficar dando voltas e mais voltas. Pergunte simplesmente a cada um, na sua consciência, qual é a quantia de amor que cada um está carregando no coração. Se pesa mais do que a língua, se pesa mais do que o pensamento malévolo na hora em que faz um conceito de alguém, o preconceito. E aí nós vamos saber se nós estamos caminhando realmente na perfeição. Quando começarem a olhar todos que lhe cercam da mesma forma, podem dizer: eu estou conquistando algo de bom. E não tenho dúvida, a nossa luz se faz. Porque a sabedoria consiste exatamente na reunião do conhecimento. Mas só ela não basta. É necessário que tenha um sentimento associado a ela. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio descreve isso num capítulo chamado A Coroa e as Asas. Jesus trouxe para a gente o conhecimento e o exemplo, mas as asas é conquista de cada um. Somente por esforço próprio, reforma íntima e muito amor ao semelhante é que nós alcançaremos as asas que nos possibilitarão levitarmos para planos mais elevados, onde a infelicidade dos homens não mais existe. Os chamados reinos venturosos. Então, trabalho, sinceridade consigo mesmo, Jesus e o Evangelho como roteiro e guia, e o resto vai aparecendo naturalmente. Agora, enquanto nós não tirarmos do nosso caminho essa condição de querermos ser superiores aos outros, estaremos mais perto do umbral do que do céu, viu? Que Jesus nos abençoe. Bom, agradecemos, né, ao nosso irmão Ailton, que sempre nos presenteia, né, com a sua presença aqui na nossa casa, no Consolador, e hoje trazendo, né, tantos conhecimentos, tantos esclarecimentos, né, que possamos refletir bastante, né, cada um de nós levarmos, questionarmos, né, dentro de nós o que a gente pode melhorar, ver essa quantidade de amor, né, Ailton, que está dentro de nós. Então, vamos fazer um sorteio aqui, que o nosso irmão preparou. É CD. Uma lembrança aí da nossa casa. Nada. Um aviso que no sábado, né, próximo sábado, dia 18, às 15 horas, aos trabalhadores e colaboradores, teremos uma reunião, né, às 15 horas. Né, lembrar a todos que é importante a presença de todos. E vamos em seguida, vamos fazer a nossa prece final, em seguida nós temos o trabalho de praxe, podem aguardar, né, nas suas cadeiras aí, tranquilo, já mentalizando, já entrando em harmonia para melhor receber as energias, né? Então vamos fechar os nossos olhos, levando o nosso pensamento ao alto, trazendo a figura do nosso Mestre Jesus
e agradecermos, Senhor, imensamente por esta tarde, por tantos esclarecimentos, que possamos retornar aos nossos lares, levando essa paz, essa harmonia, essa energia de amor, né, e contagiando a todos que nos cercam. Pedimos, Senhor, por aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, que possa Jesus também abençoá-los, levando a eles esse amor, essa tranquilidade, e que nessa semana que começa possamos também, né, ter a tranquilidade em nossos corações, ter na nossa caminhada, sempre aprendendo um pouquinho mais, levarmos, né, para todos que cercam o nosso caminho, no nosso trabalho, nas nossas casas, nos nossos parentes, essa vibração de amor, esse exemplo, tentando esclarecer cada vez mais sobre esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Senhor, muito obrigada. Mais uma vez agradeço.